Olá, meu amigo, minha amiga. Hoje nós vamos falar do perigo de trilharmos ou andarmos no caminho errado. Nós vamos falar sobre os discípulos ou os dois discípulos no caminho de Emaús. Vamos à palavra de Deus. Lucas capítulo 24, versículos 13 e 14, diz assim: Naquele mesmo dia, dois deles estavam no caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 11 quilômetros, e iam conversando a respeito do que havia se sucedido. Olha, eles estavam a caminho de Emaús, mas a ordem do mestre era que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fosse revestidos. Revestido do quê? De poder. Então, quando nós tomamos a direção errada, a direção que não é aquela que o Senhor deseja, nós corremos um sério risco de termos problema. Um dos problemas que nós temos é a cegueira espiritual. Nós não vemos Jesus trabalhar. O segundo é o problema da nossa audição, de nós ficarmos surdos espirituais, a ponto de nós não ouvirmos a voz do Mestre e do Espírito Santo falando conosco. O terceiro problema, quando nós tomamos o caminho errado, é que nós perdemos o discernimento. Nós não sabemos se nós estamos no caminho errado ou no caminho certo. Cleopas, o discípulo, ele questionou Jesus por ele não ter a visão espiritual, a audição espiritual e o discernimento de ouvir e reconhecer o Mestre. E ele falou: és tu, ó homem, o único que não sabe o que aconteceu aqui em Jerusalém, a ponto de vir nos perguntar, nos enfadar com essas perguntas. Conjecturar não é pecado, mas eu creio que eles estavam aborrecidos, porque o sonho deles tinha ido embora, a promessa tinha ido embora. Jesus, na cabeça deles, estava morto. E eles acreditaram no Mestre. E como faria agora? Presenciaram milagres, curas, demônios expelidos. E tudo isso se acabou, tudo isso terminou. Então eles estavam ali no conflito de emoções. Mas Jesus foi falando com eles no caminho, conversando a respeito das Escrituras, de tudo que Jesus teria que passar para que um dia nós fôssemos resgatados do pecado e não fossemos mais condenados à condenação eterna. Eu não sei como está a sua visão espiritual, eu não sei como está a sua audição espiritual, muito menos eu não sei como está o seu discernimento. Eu espero que você não esteja na situação dos dois discípulos de Emaús que não reconheceram o Mestre, não reconheceram a voz do Mestre e não souberam discernir que era a voz do Mestre, a não ser na hora da oração pelo pão. Que você, neste dia, tenha consciência que você tem que abrir os seus olhos espirituais, a sua audição espiritual, que você tenha que ter a abertura a entender que Jesus, ele precisa de você e que Jesus está falando contigo através desta palavra. O Senhor necessita de você como discípulo. Não vire as costas para o Senhor. O Senhor tem um chamado especial para você. É mentira de Satanás que tudo acabou. Não, é apenas um processo de aprimoramento, onde o Senhor vai te tornar um grande missionário, pregador da palavra dele, exemplo a ser seguido. Que você pare de andar no caminho errado, com as pessoas erradas, de ouvir as pessoas erradas. Ouça o Mestre, porque ele tem o melhor para você. E que essa palavra entre no seu coração e que você tome a decisão de seguir o nosso Mestre e não se afastar dos caminhos dele.